O filme de hoje é Os Homens que Eu Tive, de 1973, da diretora Teresa Trautmann. Num país patriarcal, um período de militares, de homens, a gente começou a se perguntar, então, o que era ser mulher nesse período, e principalmente o que era ser uma mulher pública nesse período, uma mulher que não estava na vida privada apenas, mas também na vida pública. E aí começamos a levantar esses nomes e fazemos esse caminho desde então, e a parceria com a Secretaria foi muito importante para começarmos a trazer esses filmes. E eu vou passar a palavra para o Reinaldo Cardenuto, documentarista, professor de História do Cinema na FAAP, que vai falar um pouco para a gente sobre o filme da Teresa. O filme, ele estreou em junho de 1973. Inicialmente, ele estreou sem nenhuma forma de censura, sem corte, né? Apenas com faixa etária de 18 anos, e aparentemente é um filme que teve uma repercussão grande nos lugares onde ele foi exibido, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e tal. Ele chegaria a São Paulo em setembro de 73, coincidentemente durante a Semana da Pátria, quando ele sofre uma censura muito agressiva, né? Aparentemente uma censura vinda diretamente de um general, e o filme é proibido completamente de circular, né? Sendo liberado apenas no ano de 1980, quando, do ponto de vista histórico, o filme já tinha perdido muito da sua potência. Se ele tivesse algumas categorias que eram assim evidenciadas publicamente, tá certo? Um filme não poderia, por exemplo, falar mal do governo, né? Existem categorias obscuras, e aparentemente essa censura foi, acima de tudo, uma censura moral, né? Contra o conteúdo do filme, enfim, embora nós saibamos que toda censura moral, no fundo, é uma censura política. O que vocês acabaram de ver é um filme que mostra de uma maneira muito aberta e muito popular, eu diria, né, uma sexualidade feminina que é bem livre de tabus, né, bem livre de regras morais, quando todo mundo aqui sabe que a ideologia vigente durante o regime militar é uma ideologia de normatização do corpo, de normatização da sexualidade. Enfim, é óbvio que o filme incomodaria a esse olhar autoritário que estava em percurso no Brasil dos anos 70, né? Quer dizer, a gente tem aqui como protagonista uma mulher casada, né, que foge a todo padrão convencional de comportamento. É que a forma de você manter o patriarcalismo na sociedade é justamente silenciando sobre a sexualidade, né? Quanto menos se discute a questão da sexualidade, quanto menos se fala abertamente sobre a questão da sexualidade, mais você mantém o conservadorismo no poder. Porque o que o conservadorismo deseja é o silêncio, né? E o processo de censura desse filme é exatamente isso, né? Quer dizer, o que os militares tentaram fazer com o filme da Teresa Trautmann foi silenciar uma discussão. Pensando um pouco no contexto cinematográfico dos anos 70, eu acho que esse filme propõe uma desconstrução, primeiro na chave artística, né? Não é que o filme tenha nascido para ser uma resposta à questão cultural da sua época, não é só isso, o filme é mais do que isso. Mas dá para perceber que esse é um filme muito preocupado em propor uma resposta ao cinema erótico que estava sendo feito no Brasil dos anos 70. Só para situar vocês, enfim, no início dos anos 70 no Brasil explode, né, surge um gênero que ficou historicamente conhecido como porno chanchada, né? Que tem como um dos seus principais nomes o ator Davi Cardoso, né, que fez lá inúmeras, dezenas de porno chanchada. E o que era basicamente a porno chanchada? Porno chanchada era um gênero erótico, né? Muitas vezes filmes de baixa produção, filmes de produção precária, digamos assim, e filmes que, com sua comédia,
com o seu lado cômico e com o seu lado precário, eram filmes que trabalhavam o erotismo na chave, acima de tudo, masculina. Ou melhor dizendo, masculinizada. Tá certo? Se vocês tiverem a oportunidade de ver filmes da porno chanchada nos anos 70, provavelmente, né, muito provavelmente, vocês vão encontrar a seguinte situação. Um protagonista masculino que acumula conquistas de mulheres, né? Quer dizer, faz sexo com diversas mulheres, a sua honra, a sua hombridade passa pelo acúmulo, né, da devoração do feminino. A pornochanchada basicamente trabalhou com a ideia de que a mulher é um objeto de consumo, é um objeto a ser devorado, é um fetiche a ser conquistado pelo masculino. Quer dizer, vocês imaginem que essa visão, né, em relação ao corpo feminino, ela se expande em dezenas de filmes da pornochanchada nos anos 70, tá certo? Quando a gente olha para o filme da Teresa Trautmann, a gente percebe que ela tem uma capacidade absurda, né, e muito inteligente, de inverter completamente esse polo da pornochanchada, né? Porque o que acontece? A gente tem uma protagonista que ela é dona de uma potência sexual muito grande. Essa potência sexual é muito autônoma, né, é libertária, e ela, digamos assim, desloca o eixo da sexualidade para longe da conquista fálica, né? A Pitt é uma personagem que conquista e deixa conquistar-se livremente. É ela que acumula conquista, é ela que acumula homem. É isso que o título do filme nos diz, né? Os homens que eu tive. Então, o que acontece? Se lá na pornochanchada era o masculino consumindo a consumação do feminino pelo homem, aqui no filme da Teresa Trautmann, a gente tem uma inversão de polo, onde a gente vê, de uma maneira muito singular nos anos 70, a mulher conquistando uma série de homens como potência sexual autônoma. Eu diria que a gente passa de uma experiência de corpo consumido na pornochanchada a corpo emancipado no filme da Teresa Trautmann. Então, o filme está articulando a Pitt. Ela não é uma vampira, ela não é uma devoradora de homens. E talvez, justamente aí esteja a singularidade de um olhar feminino naquele momento. Eu acho a personagem Pitt muito interessante, né? Porque é o seguinte, a Pitt, ela não é um masculino invertido. Ela não faz o que historicamente um homem conquistador faz. No fundo, a Pitt, ela, assim, usando uma expressão dos anos 70, ela não age por porra louquice, né? A Pitt, na verdade, tem um projeto. E o projeto dela é encontrar felicidade. Ela quer ser feliz, né? Isso é muito interessante. Eu acho, inclusive, que a Pitt, ela quer quase como se ela quisesse refundar uma noção de família. Ela não desistiu da ideia de ter família. Ela só não suporta ter uma família tradicional. Se vocês observarem o filme da Teresa Trautmann, aparecem vários modelos de família nesse filme. Vários. E são todos recusados pela Pitt. Por exemplo, aparece o modelo monogâmico de relacionamento com o Peter, né? Quer dizer, o Peter, que parece, em princípio, um corpo masculino mais libertário e tal, ele quer um relacionamento monogâmico, ele não quer que ela se relacione com outros homens e tal. Então, primeiro, ela recusa essa relação monogâmica com o Peter. Segundo, ela recusa o modelo da irmã, que é um modelo completamente falido, né? A irmã tem um marido que não quer, que não deixa que ela se relacione com a Pitt, porque a Pitt tem vários homens, mas o marido acaba arrumando uma amante, e aí a Tânia, que é a irmã, tem que sair de casa com 3 filhos, carregando 3 filhos. Quer dizer, o marido não fica com os 3 filhos, ela tem que carregar os 3, né?
Então, ela recusa o modelo monogâmico com o Peter, ela recusa a família tipicamente burguesa da irmã, ela também recusa a comunidade hippie. É oferecido a Pete a chance de fazer uma grande viagem alucinógena pela América do Sul. Ela não vai. Não é na comunidade hippie que a Pete encontra processos de felicidade. Ela quer produzir, ela quer escrever, ela entende, ela está em busca de uma noção possível de família. Né? O modelo da Bia, ela também recusa. Né? A Bia que diz, agora eu só quero amigos, não quero marido, não é o que a Pete quer. Isso é muito interessante no filme da Teresa Traut. Né? Realmente, é como se o filme dissesse o seguinte, eu tenho uma personagem libertária, é uma personagem que não quer mais ser incomodada pelo universo masculino, é uma personagem que tem uma grande autonomia, mas no fundo é uma personagem que está em busca de um novo modelo de família possível para ela. Né? E é curioso porque o filme não é um filme depressivo, não é um filme derrotista. Isso é muito interessante em relação a esse filme. O filme vai lá e vai dar para ela uma família. Sabe assim, é um filme feliz. Olha, eu vou dizer o seguinte, vocês acabaram de assistir uma comédia romântica. Não sei se vocês se deram conta, mas isso aqui é a comédia romântica do poliamor. Entende? É igualzinho uma comédia romântica. Ela vai lá, se desentende com o seu grande amor, e ela vai encontrar a felicidade familiar. Né? A concretização disso vem com o Torres. Né? Vejam como ela passa a se comportar com o Torres. Precisa reformar a casa. Primeiro precisa estruturar uma casa. Depois ela inicia uma relação com o Torres. Aí ela ganha 3 filhos. São os filhos da irmã que vão. A família está posta. Claro, uma família completamente fora de todos os padrões esperados de bom comportamento burguês, tá certo? Mas aquilo é uma família. Entende? Aliás, esse é o mesmo ponto que incomodava o conservadorismo em relação às peças do Nelson Rodrigues. Às vezes as pessoas esquecem que o Nelson Rodrigues é o seguinte, ele podia fazer o que fosse, mas toda a peça acabava com a refundação da família. Tem uma peça maravilhosa do Nelson Rodrigues chamada Os 7 Gatinhos. Você fala, meu Deus, é uma família gigante, todos são pederastas, todas as filhas se prostituem, mas a família não deixa de existir. Só é uma família em outro padrão. Né? E aqui a gente tem a mesma coisa. Né? Quer dizer, no fundo, o que a Pete está buscando é uma compreensão de uma refundação familiar. Uma família que, no fundo, não se desentenda com seu espírito libertário, nem com suas paixões livres. Tanto que é curioso, né? Porque quando ela decide, ela decreta que ela vai ter um filho, e aí o marido pergunta, mas é de quem? É meu. Né? E aquele personagem do marido é muito interessante. Né? Ele não é um vilão, ele não é um vilão dentro do filme. Ele é altamente compreensivo aí. A única coisa que ele não aceita é a perda da paixão. Tanto que ele volta no final. Por isso que eu falei que é uma comédia romântica. No fundo, o grande amor continua presente. Né? Continua como grande poliamor, mas está lá. Né? Então, o que acontece? Feita essa conversa, enfim, dá para entender perfeitamente por que o filme incomodou a ditadura na década de 70. O filme não é apenas uma aventura sexual. Talvez isso fosse até mais fácil de suportar. Mulheres vampirescas são mais fáceis de suportar. Não é apenas uma aventura. No fundo, é um filme que está propondo uma refundação da sociedade.